Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Hoje eu quero estar comentando sobre o texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 9. Se a leitura Tom Christon, o Cristo, tem apoio de evidências antigas. Sobre isso que estaremos vendo neste momento. Aqui, por exemplo, nós temos duas traduções bíblicas. A primeira é a TNM, a tradução do Novo Mundo, que nos diz assim: não ponhamos Jeová à prova, no começo do texto bíblico. Logo após, temos a tradução da NVI 2023, que no mesmo versículo bíblico, no início, diz assim: tampouco devemos pôr Cristo à prova. Dando continuidade, conforme pode-se observar, temos aí o aparato crítico, e temos a expressão tom Christon. E pode-se notar que essa expressão, esta leitura aí, ela tem ao seu lado, de fato, evidências antigas, como, por exemplo, o papiro 46, que é a leitura mais antiga desse texto, e que é datado aí do 2º século, e traz a leitura Christon. E junto ainda aí nós temos também os pais gregos, né? Que trazem também leituras antigas, por exemplo, como Irineu e Orígenes, que são datados aí entre o 2º e 3º século. Nesta imagem, conforme vocês podem observar, nós temos aí o papiro 46, datado do 2º século. Nós temos aí a palavra Christon, onde eu sublinhei aí e marquei colocando ela em destaque. Já nesta outra obra, que trata sobre o tipo do texto bizantino da crítica textual, de Harry Sturz, podemos perceber aí as propostas de leituras que temos referente a este texto. Nós temos aí as propostas de leituras nos manuscritos que são Theon, Kyrion e Christon, conforme vocês podem aí observar de forma bem clara aí e destacada. Este interlinear grego-português, ele é baseado no texto crítico, e a leitura que está contida nele é Tom Christon, que traduzido é o Cristo. Já nesta outra imagem do texto grego-português, que é o texto majoritário, traz a seguinte leitura: Tom Christon, que traduzido é o Cristo. Nesta outra nós temos o texto da família 35, como assim é conhecido, que traz a expressão Tom Christon, que normalmente aí é traduzido como o Cristo. Aqui nós temos o Textos Receptus, da edição de 1624, de Elsevier, que traz a expressão Tom Christon, concordando com os demais, ao qual já foram mencionados anteriormente. Nesta imagem nós temos a Peshitta, que traz a leitura Lamachro, que equivale à expressão Tom Christon, ou seja, o Cristo. A Vulgata Latina, por sua vez, traz a leitura Christum, concordando também com as leituras mencionadas anteriormente. Já o texto hebraico da Brit Hadashah traz a expressão Hamashiach, o Messias, que equivale à expressão Tom Christon, o Cristo. Então, como pode-se perceber que, além do texto grego, mais antigo, que é o papiro 46, da leitura de 1 Coríntios 10, 9, que traz a leitura Tom Christon, o Cristo, todos os demais tipos de textos gregos aí, ao qual eu apresentei, eles são unânimes, eles concordam entre si. Ou seja, o texto majoritário, o texto da família 35, o textos receptos, o texto crítico, todos os textos que eu apresentei aí, todos eles trazem a leitura Tom Christon. Não há discordância entre ambos. E além desses, ainda tem os outros que eu apresentei, né, como
a leitura da Peshitta, a leitura do texto hebraico da Brit Hadashah, a leitura da Vulgata, que também seguem na mesma linha, seguem aí na mesma pegada. Então, pode-se concluir, de fato, que através destas evidências, que a leitura Tom Christon, o Cristo, é a leitura mais bem fundamentada e mais bem sustentada, no caso, né, para este texto bíblico de 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 9. Por fim, através da descrição desta imagem aí, desta obra de variantes textuais, nós temos ainda algumas informações a compartilhar sobre esta questão aí ao qual estou abordando, que nos diz o seguinte: a leitura que melhor explica a origem das demais é Christon, que tem o apoio mais antigo do manuscrito das cartas de Paulo, que é o papiro 46, bem como de uma grande variedade de testemunhos dos pais da igreja e de versões antigas. Esta leitura é adotada por traduções como a NRSV, a NAB e a NTLH. A dificuldade de explicar como os antigos israelitas pudessem pôr Cristo à prova no deserto levou alguns copistas a trocar a palavra Christon por uma palavra menos específica, como Kyrion, Senhor. Leitura adotada por várias traduções aí, conforme vocês podem observar. Ou por uma palavra ainda inquestionável, Theon, que no caso aí é Deus. A referência que Paulo faz a Cristo desse versículo é semelhante àquela do versículo 4, onde se diz que Cristo era a rocha espiritual que acompanhava o povo de Israel em sua peregrinação pelo deserto. Então eu posso aí concluir, né, de forma objetiva, que essa leitura aí tem apoio de fato, como sendo a leitura preferida no caso, né, apesar de termos aí leituras que vieram aí já posteriormente, outras propostas como Theon e Kyrion, mas como pode-se observar aí, a leitura mais antiga que está contida no papiro 46 é a leitura Tom Christon, e também, além do papiro 46, nós temos aí também o testemunhos, né, dos pais gregos, leituras antigas do segundo, datado entre segundo e terceiro século. E também o que me chamou a atenção bastante de fato foi a concordância aí entre os textos utilizados hoje. Família 35, textos receptos, texto crítico e também o texto majoritário, que ambos apresentam a mesma leitura, que é Tom Christon. Então, pessoal, ficou aí claro, de forma explícita, né, de forma objetiva, que esta leitura tem, sim, fundamentação. Então, nesta ocasião que eu tinha para compartilhar com vocês era isso. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.